cara, obrigado aí pela sua presença, então, aí nessa nossa live Indomável número 10, que eu já comecei a te antecipar antes aqui, dentro do projeto da Invictus, de gerar conteúdo, engajamento, né? Te apresentar aí rapidamente, né? O Gui, que é o nosso participante de hoje, Gui Barbosa, ele é desenvolvedor de negócios e parcerias no mundo de games e esportes, tem formação e experiência em finanças em várias empresas, que ele pode detalhar bem melhor para a gente aqui. E desde 2016 começou a sua jornada no mundo dos games, trabalhando em agência, desenvolvendo também esse mercado, aproximando os players. Ele também é professor da disciplina Gestão Comercial do curso de esportes da Faculdade de Trevisan. Gui, então, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela presença, de todos que estão aqui também assistindo essa live, e me fala um pouco dessa sua jornada, como é que foi essa migração do mundo de finanças aí para os games, cara? Vambora, cara. Assim, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite, eu acho que é muito legal você disponibilizar um pedacinho, né, desse conteúdo da Invictus para o game, para o esportes. É uma área que me fascina muito, não só pela paixão que eu tenho pelo tema, por ser gamer, por sempre ter jogado, por ter aprendido a falar inglês jogando videogame. Então é muito legal você ver iniciativas de pessoas, né, como você, querendo buscar mais conhecimento e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas também. Então eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Acho que a minha carreira, cara, assim, falando sobre como eu comecei, como eu falei, né, eu sempre joguei, né, eu sempre tive essa paixão por videogame. Eu fui um garoto aí que cresceu em lan houses, né, desde os anos 2000, ele é aquele fenômeno, né, que digitalizou a periferia, que trouxe mais pessoas para um mundo mais digital, que deu acesso à internet. E desde então eu não parei, né? Continuei jogando desde sempre. E aí em 2016 foi um ano bastante emblemático para mim, Carlos, porque eu vim para São Paulo, advindo do Rio de Janeiro, para trabalhar numa multinacional na área financeira. Aí, como você falou, tem uma bagagem bem interessante de mais de 10 anos na área financeira, de várias multinacionais, como Deloitte, que é uma Big Four de auditoria, Universal Music, de entretenimento e música, e a própria Cerner, que é uma grande desenvolvedora de software para hospitais. Estava aqui em São Paulo em 2016 e teve um evento chamado ESL Pro League, no ginásio do Ibirapuera. Foi o primeiro grande campeonato de Counter-Strike no Brasil, né? Campeonato internacional. Né? Equipes de todo mundo vieram para São Paulo para competir por esse título, né, de campeão. E nesse momento, cara, quando eu vi aquele ginásio do Ibirapuera com 8 mil pessoas gritando o nome dos times, gritando o nome dos jogadores brasileiros, que inclusive até chegaram na final, mas perderam para os americanos, foi um momento que virou a chavinha em mim, cara, porque eu tinha nessa experiência, né, bastante interessante em finanças, e eu estava num momento de carreira que eu achava que eu poderia render mais, eu poderia fazer mais coisas do que, além de gerar relatórios, de apresentar e tudo mais. E eu fiquei pensando algumas semanas como é que eu poderia me inserir nesse mercado, né? Eu tenho esse conhecimento prévio, né, de mercado corporativo, tenho inglês fluente, e eu pensei, poxa, as marcas vão começar a entrar e olhar para esse mundo, né? Você tem uma geração de pessoas que não leem jornal, que não ouvem rádio, que não veem TV, e você precisa se comunicar com elas, né? Eles vão ser os grandes consumidores, né? A grande força de consumo dos próximos anos, das próximas décadas, né? Então todo esse processo de você começar uma conversa, uma narrativa de conversa com esse público. E foi aí que eu me inseri, junto com um amigo que virou meu sócio publicitário. A gente criou uma agência, né? um conceito de consultoria / agência, no qual nós seríamos esses intermediários. Nós conseguiríamos explicar o que é o game para quem não entende de game, e também mostrar, né, o mundo corporativo para quem é do game também, até para a gente fazer negócio, fazer a coisa acontecer. E eu fui muito feliz assim, com esse... Claro. Se puder te interromper rápido, só para não perder o time. Por favor. Esse modelo de negócio, cara, você estudou ele para fora ou você e o seu sócio pensaram, cara, eu estou vendo uma oportunidade aqui, eu vou fazer essa conexão? Cara, a gente não estudou, Não, a gente não estudou, assim, na verdade, a gente entrou num momento de mercado na qual outras agências surgiram, a gente foi muito contemporâneo em relação a algumas agências focadas no game, como a eBrains, por exemplo, que também identificaram nesse momento um momento de transição, né? E foi aí que a gente, como eu estava falando, assim que a gente viu essa oportunidade, né? A gente não tinha experiência, né? Eu era financeiro, meu sócio publicitário, a gente não sabia fazer negócio, né? E assim, nessa minha jornada eu me descobri como uma pessoa de negócio, como uma pessoa que tem uma facilidade de relacionamento, de construir relacionamentos bacanas e duradouros. E hoje eu sou muito feliz, né, ter mudado de carreira, com 180 graus total, né, sair de uma função muito mais back-office, uma função muito mais, né, de frente para o mercado, né, ser o rosto, ser a pessoa que vai estar sempre na linha de frente. E me encontrei, na verdade, como carreira, né, nesse tipo de cenário, entendeu? E nesses anos que vieram, né, a gente cresceu bastante, a gente conseguiu no primeiro ano fechar parcerias bastante interessantes com ESPN, com o Brasil Game Show, com Comic Con, trazer marcas que até então não estavam investindo tanto olhando para o esportes.
e isso me acabou despertando a atenção de parceiros bacanas do mercado, como a ESL, como a BBL. De lá eu integrei a agência, né, todas as pessoas que trabalhavam comigo na BBL, que hoje administra, né, a ESL, que é a maior produtora de conteúdo de games do mundo, e assumi lá uma posição como líder líder comercial, como diretor comercial. Fiquei ali meus quase um ano trabalhando, desenvolvendo a empresa, e no último ano, aí até um parêntese legal, né? Eu passei 1 ano e 2 meses na Knowline, sendo, né, esse head de negócios que mostra um pouco mais a agência, mostra um pouco mais esse lado profissional de como você fazer uma grande entrega no mundo do esportes, né? Acho que uma das coisas que eu percebi nessa jornada, Carlos, a gente pode até drivar um pouco nessa conversa, é o quanto a formação profissional, quanto a bagagem profissional, a experiência profissional conta para esse tipo de cenário que a gente está, né? A gente está no momento que existem muitos holofotes, né, por conta dessa atenção toda. Esse momento que a gente está de pandemia acabou mostrando que a live stream existe, que o game existe como forma de entretenimento. E para o gamer, essas ferramentas já existem há muito tempo, né? A gente já está habituado já com a Twitch, com o YouTube, com o Facebook Gaming e por aí vai, né? Então a gente está no momento que é bastante necessário ter bons profissionais no mercado. E eu acho que foi aí que eu consegui me inserir, por ter essa bagagem profissional, ainda que não tenha sido da minha área atual, eu consegui, né, usar, né, esse conhecimento prévio que eu tinha para conseguir crescer e aprender muito, né? Acho que foi um momento esses 3 anos, né, cara, um pouquinho mais de 3 anos, de bastante aprendizado para mim como profissional e como a gente consegue também formar novas pessoas, novos profissionais, né? Isso até explica um pouquinho meu envolvimento e meu interesse na área da educação, né? Eu recebi um convite da Trevisan de participar desse primeiro curso de gestão e marketing na área de esportes, e acho que é muito bacana ver outras iniciativas surgindo também em relação a esse tema, né? Porque sem você se formar, sem você realmente ter um conhecimento técnico que te balize no que você está fazendo, é difícil, né? Você vai tomar muita porrada. Acho que a bagagem e a experiência acho que facilita um pouco o caminho, né? Vai ser difícil, como sempre, não tem fórmula mágica, não tem jeito fácil, mas a educação ela acaba transformando. Acho que é isso que eu acredito. Aproveitando, já que você entrou nessa parte do tema, era uma das perguntas que eu tinha para te fazer, justamente nesse aspecto da Faculdade de Trevisan, que você acabou de mencionar. Como é que está esse ambiente de formação no Brasil, do ponto de vista acadêmico, de geração de conteúdo? Você tem outros exemplos para citar para a gente? Isso vem crescendo? Eu vejo que, por exemplo, internacionalmente a gente tem grandes escolas aí, eu andei pesquisando fora do Brasil, de formação, de laboratórios, né, startups, desenvolvimento de jogos. No Brasil está um pouco atrás nessa realidade, mas esse gap tem diminuído na sua visão, Gui? Eu acho que tem diminuído sim. Que a gente tem que separar o game do esportes, né? Eu acho que é muito importante é importante explicar esse tema. O esportes é a parte da competição do game, né? Nem todo game é um esportes, mas todo esportes é um game, né? A gente diz aí que aproximadamente 20% das pessoas que são gamers, né, que gostam de jogos, e aí quando eu falo gamer, não é só, né, o cara que joga Counter-Strike, mas é o cara que joga um FIFA, às vezes, quando chega em casa, é a minha mãe que joga Candy Crush. Então são jogos extremamente casuais, né? Mas quando você vai para a parte do esportes, que é a parte mais competitiva, é até a parte que talvez interessa um pouco mais as marcas, porque ela aparece, tem as propriedades de entrega, sim, você consegue ver ali um backdrop, você consegue ver um overlay de transmissão, é como se fosse a placa de campo, né, que você vê no futebol, né? São as propriedades que o patrocinador gosta de ver. Então por isso você vê muito mais marcas inseridas nesse tipo de ecossistema. E aí falando especificamente sobre esportes, porque eu não tenho tanto conhecimento no game assim, eu sei que existem grandes desenvolvedoras como a Wildlife, por exemplo, que é um unicórnio brasileiro, é uma desenvolvedora brasileira aí que está avaliada em mais de 1 bi, e existe um cenário de muitas desenvolvedoras indies também fazendo jogos locais e tal. A gente não tem tanto investimento, nem tanto suporte do governo, né, linhas de incentivo e tudo mais. A gente está bem atrasado em relação a outros países, inclusive na América Latina, né? A Argentina e o Chile têm grandes polos de desenvolvimento de jogos, e o Brasil não, infelizmente, mas é um cenário que está mudando. E sobre esportes, a parte da educação, a gente tem algumas iniciativas. A Trevisan lançou, né, esse curso de extensão. A gente tem a FIA também com curso de extensão em esportes, com grandes pessoas, também grandes profissionais do mercado trabalhando, né? Assim, é um curso, acho que a duração é um pouco menor, mas ele está ali também. E diversas outras faculdades, né? Enfim, inserindo, né, o game, né, o esportes como uma forma de você também se conectar e buscar novos consumidores no final das coisas, né? O marketing ali, acho que acaba sendo a área mais atrelada, né, o esportes, por ser, né, uma ferramenta de comunicação hoje em dia, mas existem iniciativas surgindo, né, e é muito legal acompanhar isso aí, né? Por exemplo, diversas atléticas, né,
de faculdades, universidades já tem, né, seu grupo de esportes. E aí, fazendo um paralelo como tá lá fora, hoje, se você for um bom jogador de League of Legends, você pode conseguir uma bolsa, né, em grande faculdade dos Estados Unidos, principalmente na costa oeste, é um cenário bastante desenvolvido. Você pode se mudar para os Estados Unidos com visto de atleta de League of Legends, né, não necessariamente um visto de jogador de vôlei, ou um jogador de hóquei, um jogador de beisebol, um visto de atleta de League of Legends, né? Então, assim, é muito legal você ver que a forma até de entrada da faculdade mudou, né? Tá se adaptando para essa nova realidade, para esse novo aluno, né? Com certeza, Gui. E assim, você mencionou a diferença de game para esportes, e conceitualmente também, esportes é esporte? Muita gente tem essa dúvida. Podemos considerar esporte? Provocação aqui para você. É uma provocação muito boa. E a gente responde sempre, né? Essa é uma conversa que vem sempre evoluindo em relação aos players, né? Do mercado, digamos. Alô, alô, alô. Voltou? Voltou. Agora eu tô te ouvindo. Voltou. Tô te ouvindo. Você viu minha resposta? Ouviu minha resposta? Não, você estava começando a responder, que é uma provocação boa. Legal. Aí cortou aqui. Vamos lá. Então, o esporte, cara, ele pode ser esporte quando convém. Ele não precisa ser algo realmente talhado na pedra ali. Não, o esporte é esporte. Não necessariamente. Porque quando você é esporte, você tem a competição, você tem realmente toda aquela parte de premiações, resultados e medalha. É legal, o esportes tem isso também, mas não necessariamente, porque o esportes hoje ele é privado. Ele é 100% detido, né, a propriedade intelectual pelas empresas que são donas do jogo, né? Então, assim, por exemplo, existem muitas conversas, o cenário olímpico, a gente inclui o game ou não. Então, assim, toda uma narrativa do COI, né, os comitês olímpicos, enfim, toda essa estrutura de entidades, confederações, que é uma realidade que não existe no esportes, né? Se a publisher, se a dona do jogo falar não tem competição, e não tem nada que você vai fazer que vai obrigar a ter uma competição, entendeu? Então, assim, a conversa é muito mais voltada, né, para a parte mais de empresarial do que para a parte de esporte tradicional, digamos assim, né? Existe um movimento, inclusive, de criar uma legislação, né, em Brasília para reconhecer o esporte, mas é algo que nunca precisou e nunca foi necessário. Só que existem diversas, enfim, pessoas e diversas entidades, empresas que querem buscar esse protagonismo, né, até, enfim, por interesses, não sei, político, econômico, aí fica um negócio até difícil de especular. Mas é algo que, para mim, é muito claro, assim, né? O esportes, ele é paralelo ao esporte tradicional. Ele pode ser esporte também, mas também não precisa ser, porque ele é uma categoria, acho que inclusiva e exclusiva dele mesmo, entendeu? É uma coisa que é importante, né, Gui? É que ele é uma indústria, ele funciona como uma indústria dentro da indústria do entretenimento, e para isso é o que importa, né? Ele caminha com as próprias pernas, tem as próprias receitas, que são aí de bilhões de dólares, milhões de reais. E é o segundo ponto que eu queria te perguntar, antes da gente começar a tocar fogo no parquinho depois, né, que já começou inicialmente aí, que é a questão... eu estava dizendo da questão do mercado, né? Você começou a mencionar da produtora dos jogos, né? Como é que esse mercado do esportes hoje funciona, se a gente quiser colocar os principais players, Gui? A gente tem várias formas de classificá-los, né? Eu acho que é importante começar com as publishers, né? As publishers são as empresas que são os donos dos jogos, né? Elas, às vezes, são as desenvolvedoras dos jogos também, e elas desenvolvem jogos para mobile, para console, para PC, e a gente tem também uma classificação dos jogadores em si, né? A gente tem a parte de competição, que é o esportes, e tem a parte do gamer, que é o público um pouco mais casual, né? Descendo um pouquinho, né, digamos assim, nessa mandala, a gente tem os criadores de conteúdo, que são os influenciadores, são os streamers, são os youtubers, são os porta-vozes hoje em dia, né, de comunicação dessa comunidade. É interessante falar porque, assim, hoje em dia você tem grandes streamers e influenciadores que são a própria mídia, né? Você não precisa realmente mais, na verdade, botar o seu dinheiro na televisão se você tem, né, um canhão tão grande quanto um Gaules, quanto um Ninja, quanto pessoas que realmente possuem, né, uma comunidade que as segue, né, e são bastante engajadas, são bastante vinculadas a essas pessoas, né? Então é muito interessante ver desse tipo de pensamento. A gente tem os canais de mídia também, além dos influenciadores, que são a Twitch, que são os próprios Twitter, são os canais de mídia tradicionais. A própria televisão hoje em dia é um canal de esportes também, que é ESPN, Sport TV, tem editoriais, tem programas próprios, né, do esportes. E a gente tem aí, para finalizar, as marcas, né, que a gente classifica de duas formas: as marcas endêmicas e não endêmicas, né? As marcas endêmicas, Carlos, são aquelas que estão no dia a dia do gamer, né, que fazem parte do seu dia a dia. Então, um celular, um monitor, um teclado, um mouse, um fone. E as não endêmicas são aquelas que são periféricas, aquelas que rodeiam, que não necessariamente
estão no seu dia a dia, mas talvez possa ser importante. Por exemplo, a Mastercard é uma marca não endêmica. Por que ela é importante para o game? Porque quando você vai comprar alguma coisa dentro do jogo, né, comprar uma skin, que é uma roupinha ali no jogo, você precisa de um cartão. Então, o Card on File, né, que o Mastercard usa, até explica um pouquinho por que a empresa patrocina o CBLOL, que é o principal campeonato de esportes do Brasil, que é o campeonato de League of Legends. A gente tem, por exemplo, umas montadoras de carros, né, enfim, diversas montadoras, principalmente de alto luxo, Audi, BMW, Mercedes, estão investindo em esportes, não para converter, não para falar, esse gamer aqui que tem seus 20 e poucos anos, né, tá começando agora a sua vida profissional, vida economicamente ativa, mas quer construir uma narrativa para que daqui a 10 anos esse cara lembre que a Audi patrocinou aquele campeonato ou patrocinou aquele time, né? Então você tem hoje em dia a BMW patrocinando a Pen Game, que é uma das principais equipes de esportes hoje do Brasil, um pouquinho, né, buscando, né, esse início de conversa, né? Porque hoje você tem seus consumidores, mas daqui a 10 anos, quem é que vai comprar seu carro? Quem é que vai usar seu cartão de crédito? Enfim, quem é que vai usar seus produtos e serviços? A Unilever é também uma empresa bastante protagonista no esportes, né? A P&G também com a Gillette patrocinando campeonatos, justamente para começar essas conversas com esse novo público, entendeu? Então, assim, as marcas não endêmicas são as marcas, né, que a gente diz que tem, né, um dinheiro, né, os bancos, enfim, estão muito interessados nesse público, né? O Banco do Brasil aí, uma série de iniciativas, patrocina a BGS, tem patrocínio de influenciadores, de equipes, enfim, toda uma série de iniciativas que você tá começando a construir para conversar com esse novo público, entendeu? Mas eu diria que são... Pode falar. Não, eu diria que esses são os principais players, né, que digamos assim, né? As publishers, os jogadores profissionais e casuais, é só fazer um wrap-up, né? Os influenciadores, os canais de mídia e as marcas, basicamente. E os clubes, né? Nós temos também clubes, equipes, né, que participam desse mercado, né, que disputam jogos. Isso, eles fazem parte da parte de competição, que é a parte do esporte que eu comentei, né? Que são jogadores profissionais, as equipes, as ligas. Perfeito. Olha, o pessoal que quiser fazer perguntas, tá, gente? Fique à vontade. Agradecer a presença do Rafael Plastina, do Rafael Cubá, do Paulo Castilho Júnior, do Edilson, sempre presente o Edilson, da Cris Brito, Fernando Furtado, Felipe, do Alexandre Abdalo. E o Felipe já fez uma pergunta aqui, uma constatação aqui. Uma indústria que se desenvolveu de forma independente e muito do que se construiu até aqui se dá por esse modelo que você mencionou. Exatamente. E aí, falando de modelo, perfeito. E falando de modelo, vamos entrar então nessa questão de que a gente julga mais polêmica. Como é que é a sua opinião sobre essa questão de um esporte ter uma confederação, uma federação, ou algo como é gerido hoje o nosso esporte tradicional, do mundo real, vamos dizer assim? Eu acho legal, né? Eu não sou advogado, não tenho tanto conhecimento técnico na área de direito desportivo e tudo mais, mas pelo que eu entendo, você pode, né, enfim, pleitear uma criação de uma confederação de qualquer coisa, né? Você pode criar uma entidade ali que vá, de alguma forma, ali, contribuir para aquele tipo de cenário, né? Uma associação, enfim, isso daí ser permitido. Só que no caso do esportes, pelos jogos terem, né, já um detentor da propriedade intelectual, que são as desenvolvedoras, as publishers, né, que a gente até falou um pouquinho, essa associação, essa entidade, ela perde o efeito, porque ela não tem como julgar, ela não tem como se inserir, ela não tem como regular nada. Porque quem vai regular, quem vai ditar as regras do que pode não ser feito, do que vai ser feito em relação à competição, em relação aos jogadores, em relação a todo o ecossistema competitivo, é a publisher. Isso se ela assim quiser. Entendeu? Existem algumas publishers que, por uma questão de liberalidade, elas elegem parceiros para, enfim, terceirizados para executar seus campeonatos, para executar seus torneios. Mas isso não é regra, entendeu? A gente não consegue, por exemplo, imagina a situação de um jogador que foi suspenso de uma competição. Essa punição foi aplicada pela Riot, por exemplo, pela desenvolvedora do jogo, que inclusive organiza o campeonato. Como é que um Supremo Tribunal, enfim, um tribunal de justiça desportiva, de justiça desportiva iria julgar ou iria anular a punição que, na verdade, vem da desenvolvedora do jogo? É isso aí. O Rafa Plastina, Gui. Bom, grande amigo, um abraço pro Rafa. Grande, né? Foi quem nos apresentou. Devo aí a honra de conhecê-lo, Rafael. Aprendi muito na primeira conversa que nós tivemos e na aula também, né? No curso que eu faço também, o Gui foi meu professor no curso. Então, o Rafael foi a primeira pessoa que nos apresentou, né? Bom demais. Você lembra do teu raciocínio ainda? A gente estava dizendo da questão da gestão, né?
Antes da gente passar para a questão do Rafa, você quer terminar esse raciocínio, meu amigo, da Não, gestão? então, na verdade, eu perdi totalmente o linha de raciocínio. Era em relação à gestão do quê, efetivamente? Em relação De à parte ligas, da né? Sobre a questão de confederação, né? ligas, Isso. confederação. Eu acho que só voltando, né? O sistema, né, de entidades, associações, federações e confederações, ele não funciona no esportes, porque eu acho que é legal a gente falar, né? O esportes, os jogos, ele tem um proprietário, né? Tem uma empresa que é dona desse jogo. Então é impossível, né, um Supremo Tribunal Desportivo dessa entidade julgar um jogador eventualmente suspenso no jogo pela própria desenvolvedora. Porque ela que diz, né, se o jogador pode entrar ou não no servidor. Não vai ser essa entidade terceira que vai dizer isso. A não ser que, né, que as desenvolvedoras reconheçam essa entidade. Mas para que ela vai fazer isso, ela já faz esse trabalho, né? Então ela acaba ficando, né, uma entidade oca, né? Então a gente tem hoje 3 confederações, né, brasileiras de esportes de uma capacidade, diversas outras federações, né, em cada estado, mas que na verdade elas existem, né, enfim, como entidade, mas elas não legislam, não regulam nada, elas não servem realmente para nada nesse tipo de momento, entendeu? Existem as conversas em Brasília, né, de uma eventual regulamentação, mas isso foi totalmente rechaçado pelas principais, né, lideranças, né, no esporte, né? Pessoas como o Léo de Biasi, pessoas como o Lucas Almeida da NTZ, o Léo, que é, enfim, um cara que é muito, muito antigo no esporte, tem mais de 20 anos de mercado, e outros profissionais, inclusive advogados, também dizendo que isso não é necessário, né? Se eu não me engano, a senadora Leila era relatora, e ela até convidou para sessões públicas, né, de conversas, e a gente apresentou, né? As principais pessoas do mercado foram lá em Brasília e apresentaram por que não precisa, né? E a gente está nessa vigília eterna, né? De sempre que aparece, né, enfim, possível novo salvador da pátria, né, o dono do esporte do Brasil, a gente fala, opa, peraí, não, ninguém é dono disso, né? É um mercado que surgiu, né, independente, há mais de 20 anos aí acontecendo, né, principalmente o mercado de esportes, desde as lan houses, a gente não precisa de um terceiro para dizer se pode ou não pode fazer algo, porque a gente já tem esse proprietário falando o que pode ou não pode ser feito. Massa. Gui, pensando assim, fazendo uma analogia para quem não está indo nesse mundo do esportes, eu sou um atleta do mundo real, pratico uma atividade física, eu me filio a um clube que é filiado a uma federação e que disputa um campeonato ali. Como é que é o jogador do esportes, para ele se tornar um jogador profissional de esportes no Brasil? Como é que é a jornada dessa pessoa, cara? O jogador de esportes hoje no Brasil, ele não tem tantas formas, digamos assim, oficiais, né? Normalmente, ele vai crescendo, né, em divisões menores, né, divisões iniciais, né, ele começa em campeonatos amadores, vai evoluindo para campeonatos semiprofissionais, até chegar ao profissional, né, e aí então ele pode ser ou não descoberto por uma grande organização, né, e aí eventualmente contratado e ser realmente, né, detentor aí de diversos privilégios para, em contrapartida, a organização, aquela equipe, né, ter esse jogador desse calibre no time, entendeu? Hoje em dia, os jogadores profissionais ganham muito bem, tem contratos de direito de imagem, contrato CLT, eu tô vendo que o Chico tá aqui, um grande abraço pro Chico, meu amigo da INTZ, que é um dos principais clubes de esportes hoje. A gente até conversou recentemente, todos os jogadores são registrados no CLT, tem todos os direitos pagos bonitinho, direitos trabalhistas bonitinho pago. Então, assim, hoje em dia o jogador profissional ele goza de bastante privilégio, bastante benefícios, né? Mas ele precisa chegar lá, ele precisa ser descoberto. E ele não tem tantas peneiras assim, né? Uma das iniciativas legais, que é a peneira do CNB, a CNB é uma das principais equipes, né, e organizações do esporte, ela há muito tempo aí ela descobre, né, novos talentos, né? Ela tem uma peneira ali, que o jogador se inscreve, ele vai passando por diversas etapas ali, por diversos, né, competições ali internas, ele acaba conseguindo ser descoberto por uma grande equipe. Vários jogadores hoje do League of Legends, principalmente, que é o jogo mais desenvolvido hoje no Brasil em relação à competição, porque a Riot, que é dona do jogo, ela investe bastante, tem as competições, tem as ligas, tem os campeonatos, eles foram descobertos através desse tipo de peneira, entendeu? Mas é uma coisa muito ainda pequena, se você comparar com o tamanho do esporte. Porque é um movimento que está crescendo, né? Não tem jeito. A gente tem aí um cenário consolidado por volta de 5, 6 anos, entendeu? Que está acontecendo mesmo, né? E só nos últimos 2, 3 anos que ele realmente se profissionalizou, né? Com patrocínios bons, com grandes marcas, com as competições na TV e em canais digitais também. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver novos milionários, novos jogadores com grande potencial, né, de atração e retenção de público, né? 2 exemplos legais, eles fogem um pouco do esportes,
mas é legal para contextualizar. É o Ninja e o Shroud. O Ninja, ele é um exímio jogador de Fortnite, ele joga bastante Fortnite, e ele mudou de plataforma, ele saiu da Twitch para ir para Mixer por US$ 30 milhões. Ele é uma grana Nossa. bastante, né, volumosa, assim, expressiva, né? E a Mixer faliu, na verdade, é uma iniciativa da Microsoft. A Microsoft ela investiu para criar uma nova plataforma, né, de transmissão e ela acabou fechando as portas, ela acabou se integrando com o Facebook. Mas ele recebeu lá seus 30 milhões. O Shroud, que eu comentei, recebeu 10 milhões. E ele era um jogador profissional de Counter-Strike há muito tempo atrás, né? E depois ele parou de jogar profissionalmente para ser, né, um influencer, para ser esse streamer que vai se conectar e vai conversar com diversos milhares de pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então a gente já tem, né, um mercado com fluxo de dinheiro acontecendo bastante, né? Mas se você parar para pensar e comparar o mercado de esportes, que também é legal mostrar o tamanho, né? O esportes gira hoje no mundo US$ 1 bilhão aproximado, né? Ele quebrou essa barreira no final de 2019. O mercado de games como um todo, ele gira 150 bi. Ele é maior que o cinema, que a indústria da música, que o mercado de go to home, né, que é entretenimento de locação de filmes, etc. Então, assim, é um mercado muito grande, né, que gira cada vez mais dinheiro, né? Então, assim, mas o esporte nesse contexto todo ele é muito pequeno, ele está crescendo ainda. Só que ele está crescendo two digits, né, tenfold, né? Ele tá, todo ano é mais de 10% de crescimento sobre o ano anterior, né? Então, assim, a gente está acompanhando um movimento que eu acho que é irreversível, né, em relação a não só que você comentou, né, a parte de esporte, né, de competição, mas como entretenimento, né, como forma de você, né, enfim, ter aquela atenção daquela pessoa para um grande período. E o esporte é uma boa ferramenta por causa disso, por causa do engajamento. O engajamento é muito alto. Então, pelo que você falou, na indústria do entretenimento, o game e o esporte juntos estão em primeiro lugar. Na frente do cinema, do esporte, em primeiro lugar. Com então, certeza. Em primeiro lugar. Interessante. Hoje isso já era antes da pandemia. Agora da pandemia, isso se potencializou ainda mais, né? A Twitch, por exemplo, nesse Q2, nesse último trimestre, né, de abril até junho, eles tiveram mais de 5 bilhões de horas assistidas. Como em live, né? Com conteúdos de games, né? O YouTube Live, a parte de transmissão, né, teve 1,5 bi de horas transmitidas. De horas assistidas, desculpa. Horas assistidas. Então, assim, são números gigantes, né? E aí, se você vê o primeiro quarto da Twitch, a Twitch fez 3 bi. Então, ela cresceu quase 100% de um trimestre para o outro, em horas assistidas, né? São mais de 400 milhões de pessoas que assistem a Twitch no mundo inteiro, né? Então, assim, são números que você começa a parar para pensar, caramba, olha quanta gente tá só nesse ambiente. Né? Cara, eles estão em outros ambientes também, mas principalmente nesse, né? Pois é, e falando dessa pessoa, quem é, se é que a gente pode dizer uma persona ou várias personas que são hoje o praticante do esportes e do game no Brasil? Se não puder, se for muito ampla a pergunta com relação ao game, né? Não, já que você falou que excelente existe pergunta, um estudo quanto a isso, cara? Existe, inclusive, meus amigos da Siux, né, uma grande agência aí de inteligência de mercado, ela lança anualmente uma pesquisa, né, do comportamento do gamer brasileiro, né? E ela lançou esse ano já atualizada. O gamer brasileiro, ele tem a grande parte, né, um terço dele, a grande maioria, ele tem entre 24 e 34 anos. Ele é muito mais mulheres do que homem jogando. Exatamente. E assim, tem hábito de consumo, né, como qualquer outro tipo de pessoa, né? Enfim, que hoje em dia na pandemia mudou, né? Mas ele ia ao cinema, ele comprava coisas no shopping, ele namorava, ele trabalha, é economicamente ativo. E quando a gente desce para o esportes, a coisa se inverte um pouco, né? A gente está falando de universo de gamers, são aproximadamente 80 milhões de pessoas no Brasil, né, que jogam jogos, e por volta de 20% aí, um pouco menos de 17 milhões, acompanham o esportes em alguma capacidade. Mas aí o hardcore, né, o fã realmente de esportes, menos aí de 8 milhões de pessoas no Brasil, que se dizem praticantes. A grande maioria do sexo masculino, e aí você desce um pouquinho a idade, você vai estar falando entre 16 até os seus 20, 24 anos também, entendeu? Mas ainda assim você está falando de muita gente, é um universo muito grande. Muita gente, cara. E como é que é o Brasil frente ao mundo? Para as pessoas saberem assim, nós estamos bem posicionados nessa questão de consumo, de mercado? Essa é uma excelente pergunta também, Carlos. Dá, claro. O Brasil hoje ele é a terceira maior audiência do mundo em esportes. A gente perde só para a China, por razões óbvias, e para os Estados Unidos. Mas em relação ao consumo, a gente é o 17º país em consumo. A gente está atrás de países muito menores que o nosso, como por exemplo Canadá, como por exemplo Itália, como por exemplo Alemanha, que já são mercados bastante consolidados, né? O mercado de games no Brasil é 1,5 bi.
quase um pouquinho mais do que o esportes no mundo. Mas se você pega o Canadá, que é o oitavo colocado, ele tem quase 3 bi de geração de receita, de resultado e de grana no mercado, entendeu? Então, assim, a gente está muito atrás ainda, mas essa que é a oportunidade, né? Se a gente cresce o dobro, né? A gente sai de 1,5 bi no game e vai para 3 bi, a gente vai ter muito mais oportunidade, muito mais empregos e muito mais formas de rentabilização. Aí, quando a gente desce para o esportes, a gente nem tem pesquisas aqui, porque a gente não tem tantas, né, entidades aí, e aí fica até um salve pro pessoal da Cantar Ibope, até o pessoal do Rafa, né, o nosso amigo da Sports Track, para criar formas de você conseguir mensurar quanto que está gerando de resultado no esportes hoje no Brasil, que a gente não tem uma ferramenta que realmente seja consistente para o nosso mercado. A gente tem até relatórios de empresas de fora, como a Newzoo é sempre muito usada, uma empresa da Alemanha, né, de metrificação de informações, a Nielsen também, aqui, através da Superdata, mas a gente não tem nenhuma inteligência local aqui sobre o esportes, é algo que a gente precisa muito, entendeu? A gente não sabe hoje dizer quanto que gira de grana de esportes no Brasil, entendeu? Grande parte desse dinheiro está em patrocínio, mas ainda assim a gente não tem certeza absoluta quanto de dinheiro está girando, entendeu? Mas pelo seu conhecimento, que é amplo desse mercado, podemos fazer uma analogia, aí você me disse se eu estou forçando a barra, se eu estou pensando correto ou não, que claro. Em contraposição ao esporte do mundo real tradicional que a gente vê que está em crise, com perda de receita, sem campeonatos, sim. O esporte, o game, pelo contrário, está tendo mais receita e mais visibilidade e mais com certeza. Com a pandemia? Podemos dizer? Com certeza. Podemos afirmar 100%. Inclusive, por exemplo, acho que é uma coisa bastante legal de falar como que o game quebra a barreira, né? A NHL, que é a Liga de Hockey americano, Hockey de Gelo americano, ela parou, né, por conta da pandemia, né? Os jogos presenciais não podem ser mais realizados. Então, o que a NHL fez, a NHL, né, que é a organização que administra, né, o hockey, fez o campeonato de Fortnite, com alguns jogadores do Hockey de Gelo que jogam, né? A própria NBA também, os jogos presenciais pararam, né? Então ela pegou os principais jogadores de basquete que jogam NBA 2K, que é o jogo, né, licenciado, para jogar NBA, né? A gente teve no futebol também na Espanha, né? O Real Madrid contra o Atlético de Madrid também no FIFA, por exemplo. E aí o nosso automobilismo, né? Automobilismo também, o Felipe que eu estava comentando, ele trabalha muito com FIFA, né? Ele pode até contar um pouquinho mais se estiver aqui na live. Mas assim, o esporte até ajudou, né, o esporte a não parar. Eu ia entrar nesse mérito da Fórmula 1, exatamente, né? Os irmãos Fittipaldi hoje são um fenômeno para os gamers, né? Para quem consome, né, esportes no Brasil, porque o Gaules ele começou a fazer uma série de conteúdos com eles. Eles fizeram meio que um road trip, né, de acompanhamento de treinos e tudo mais. Eu acho que o Enzo Fittipaldi ele corre na Fórmula 3 e ele grande parte da rotina dele é transmitida na Twitch todos os dias, né? Então assim a gente Perfeito. tem esse cross, né, muito forte do esportes por ser digital, por ter transmissão, por ter apelo com tantas pessoas que estão no digital, né, nasceram no digital, é super natural, entendeu? E agora muito mais evidenciado na pandemia, né, porque você é forçado a não ter mais esse tipo de competição, né? Sim, cara, eu vi também muitos times de futebol, de clubes de futebol, criando seus times de esportes, postando conteúdo nas suas redes sociais, estimulando como forma de engajamento dos fãs e tentando rentabilizar, monetizar também de alguma forma, né? Vi vários campeonatos sendo disputados assim. Vou te dar um exemplo que é legal do clube de futebol. O clube do Corinthians, né? Corinthians Futebol, o Corinthians, enfim, Esporte Clube Corinthians, tem um canal de YouTube há mais de 10 anos com 1,1 milhões de seguidores. O canal do Corinthians do Free Fire, que inclusive o Corinthians no Free Fire é campeão mundial da modalidade, tem 1,8 milhões de seguidores em menos de 7 meses. Olha aí. Impressionante. Quer dizer, tem uma ampla possibilidade de crescimento. É astronômico que nós estamos vivendo. Sem histórico, sem parâmetro histórico. Não, né, cara? Sem parâmetro. É uma revolução, o Carlos. O último campeão brasileiro do League of Legends foi o Flamengo. O Fly Sports. Então, assim, por que os times de futebol estão entrando no esportes? Aí entrando até um pouco nessa seara de rejuvenescimento. Hoje, o pai, né, o fã do clube de futebol, ele vai ao estádio, mas o filho não vai. O filho está em casa jogando Fortnite, está jogando CS, está jogando LOL. Então, assim, quem que vai no estádio daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Se você não começar a construir uma narrativa, uma conversa com esse fã, né, com esse possível torcedor, e não estar no ambiente que ele está, enfim, não tem muito... E nós não percebemos, né, assim, E não percebemos no Brasil, mesmo com a construção das arenas, pós-Copa do Mundo, um investimento assim, maior na melhoria da experiência do cliente, do cliente, né, do torcedor como cliente, como fã, né?
a gente ainda está muito atrás nesse aspecto de gerar do futebol ser entendido como entretenimento, né, cara? Isso e o esporte também tem outro nível, né? Inclusive os campeonatos, como são realizados, né? Tem público também, você pode assistir lá presencialmente, em casa, Com participar. certeza. É outro nível, né, de engajamento. Eu vou citar uma iniciativa bem legal, que inclusive é dos alunos da Trevisan, né, do Carlos, né, enfim, um colega seu, inclusive lá, Aham. ele é Carlos diretor Gama? de esportes do... Carlos Gama, ele é diretor de esportes do Do Vasco, né? Vasco. E ele ele levou para o clube, né, do Vasco uma forma de você criar, né, uma ligação desse sócio com o clube, né, através do esportes. Então, os filhos dos sócios, né, do Vasco podem jogar campeonato de Free Fire. Tem as competições organizadas ali, e a ideia depois é criar uma equipe, né, de Free Fire dentro do Vasco e depois de outras modalidades também. Então, assim, você de uma forma bastante criativa, de uma forma bastante simples, você consegue traçar esse paralelo e fazer esse vínculo. Não precisa nem tanto investimento assim, mas o que precisa? Você precisa, né, de uma diretoria, né, de pessoas, né, da vida política do clube que entendam isso, que entendam que o game não é só para aquele cara que você achava que era o fracassado, o cara que não tinha amigos, aquela pessoa que não saía de casa, enfim, essa minoria existe, mas ela não é a maioria. A maioria são pessoas como a gente. São pessoas que, cara, que ouvem música, são pessoas que veem filmes, são pessoas que têm a sua família, namorados, e que vivem o dia a dia e também jogam, e tá tudo certo. Com seres humanos. Exato. Nós existimos. Olha, agradecendo a presença de todo mundo. Aqui também está a Joyce. Trabalhou comigo muito tempo, um grande profissional. Obrigado aí pelo elogio também da Joyce aqui, pela primeira vez na nossa live. Olha, o Rafael está dizendo que vai fazer a métrica, viu Gui? Legal, Rafa. A gente precisa muito. O Chico está falando cabum aqui. E o doutor Paulo Martins, deixa eu ver. Você quer falar do Chico? Não, o Chico é um querido, cara. O Chico é um cara incrível, um cara que a gente se conheceu há pouco tempo, mais de um ano, mas cada vez mais tem crescido bastante como referência profissional. Me ajudou bastante no curso, inclusive. Que bom, obrigado pela presença, viu, Chico? O doutor Paulo Martins pergunta aqui, quando e como que a pessoa deixa de ser um mero jogador e passa a ser um atleta de games? Quem determina isso? Ele tem que ser convidado, ele tem que montar o próprio time ou a equipe. Eu acho que ele não estava no começo da live, se puder só dizer rapidamente novamente, de novo, Gui, por favor. Claro. Assim, a minha visão, né? O que é um atleta, né? Um atleta profissional do game, né? É um cyberatleta que a gente chama, né? Um pro player. É alguém que vive daquilo. É alguém que realmente tem a sua subsistência, né, financeira através do jogo. E ganha, né, competições, ganha dinheiro competindo, né? Seja localmente ou internacionalmente. Então, se hoje ele está registrado numa equipe profissional, ele tem o seu registro profissional na CLT como atleta do jogo, ele realmente é um atleta do game, entendeu? Até então, você pode dizer que você é um praticante, né? Você pode ser pratica esportes, mas se aquilo não é a sua fonte de renda, né, você não é um atleta, ao meu ver, né? Entendi. Qual o papel do influenciador, Gui, nesse mercado todo, assim, a importância dele? Porque ele não joga, nem todos jogam, como é que é? Como é que ele se encaixa nesse ecossistema, cara? O influenciador, assim como a gente tem, né, diversas outras pessoas que hoje em dia, né, enfim, mostram produtos no Instagram, em outras redes sociais, no game, ele é alguém que ele pode ser a figura central daquela comunidade, né? O gamer, ele é muito focado nessa palavra, né, que é a comunidade, que é o grupo de pessoas que tem ali o interesse comum, né, de jogar aquele jogo, de jogar aquele tipo de jogo, ou ficar com aquele tipo de pessoas, né? E, por exemplo, vou citar um exemplo do Gaules. O Gaules, ele é um ex-jogador profissional, um ex-treinador profissional de games, e ele teve uma história muito grande no Counter-Strike. Então, hoje em dia, ele tá tão grande com a comunidade de Counter-Strike, crescendo as lives, né, crescendo as transmissões dele de pouquinho em pouquinho, que hoje em dia ele consegue botar mais de 300 mil pessoas para acompanhar um jogo. São 300 mil pessoas conectadas ao vivo na Twitch, no canal dele, para ouvir ele falando sobre as opiniões dele do jogo e ele, assim, conversando numa conversa super one-on-one ali, sem muito foco no jogo, assim, na transmissão do jogo, naquele comentário, naquela narração que a gente conhece, né, do futebol, mas muito mais uma conversa, né? Então, assim, o influenciador, ele tem uma capacidade de atenção, de gerar atenção, né, de ter e também de trazer uma retenção do público muito grande. Então, a gente tem pessoas muito importantes em cada jogo, né, que são essas figuras centrais. E hoje em dia que a gente fala, o influenciador ele pode ser a grande mídia, né? Você pode investir no influenciador para você botar um produto no ar, por exemplo. O Gaules, voltando a falar dele, né? Ele tem uma parceria com o Banco do Brasil.
O Banco do Brasil está ali, enfim, com produtos, né, oferecidos para o gamer, né, enfim, cartão de crédito, um método de pagamento, no qual o Gaules é o grande embaixador. Então, assim, o Banco do Brasil está interessado em falar com aquelas 30 mil pessoas que são fiéis ao Gaules e que você nunca conseguiria acessar se não fosse através dele. Porque eles são religiosamente fiéis ao Gaules, todas as lives que o Gaules faz, eles estão lá acompanhando, e você só consegue acessá-los ali. E, assim, o que o esportes traz muito, Carlos? Isso que é legal falar. A gente nunca vai conseguir competir contra um Instagram, contra um Facebook, contra um Google, que assim, realmente a capacidade de penetração dessas redes sociais são muito altas. Mas a gente tem uma coisa que elas não têm, que é o engajamento. O engajamento, a retenção do público é muito alta. A gente tem pessoas que gastam aí, cara, bem mais 3 horas, 4 horas assistindo transmissões na Twitch todos os dias. Acompanho diversos influenciadores todos os dias. Então, se você consegue realmente criar esse canal, esse diálogo one-on-one com essas pessoas, entendeu? Isso vem através dos influenciadores. Eles são uma parte importante, mas também você tem outros stakeholders. As equipes, por exemplo, de esportes também são influenciadores, né? Com a parte mais de competição, né? Com equipes que têm jogadores que não são apenas bons no jogo, mas também tem todo um lifestyle através deles, né? Se vestem de um jeito, usam aquele tipo de roupa, aquele tipo de tênis, né? Enfim, tem uma linguagem própria. Outros não. Tem a linguagem própria, que é muito importante, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de influenciadores, tanto os individuais quanto as equipes também, entendeu? Cara, já caminhando assim um pouco para já perto do nosso fim da nossa live, só mais 2 perguntas que eu tinha para te fazer, que eu julgo muito importantes. Na questão do patrocínio, como é que são as propriedades do esporte? Estou querendo perguntar mais especificamente para quem trabalha aí com patrocínio no mundo real, com marketing esportivo do mundo real e deseja investir no esporte. As propriedades são totalmente outras, né, Gui? Inclusive, a parte que é mais valorizada aqui vamos dizer, no futebol é aqui o peito. Eu não sei se é o lugar mais valorizado no esporte, que de repente é no console ou é aqui na manga da camisa, não é isso? Até isso a pessoa tem que avaliar. Como é que é? Com certeza. A gente tem as propriedades do esporte muito parecidas com como são no futebol, né? Então, por exemplo, você está começando pelas transmissões dos campeonatos. A Riot, ela organiza o CBLOL. Então, assim, ela, além de você conseguir mostrar na transmissão uma janelinha ali que não prejudica, né, o fã que vê o jogo ser invadido por aquela marca, ela tem um espacinho que você consegue ver ali, é como se fosse uma placa de campo, né? E além disso, as equipes que participam também, que você tem ali, enfim, outras 8, 10 equipes, tem seus próprios patrocínios, né? Então na transmissão ela também aparece ali aquele patrocínio. Um lugar muito importante é a omoplata, né? Os lugares aqui na frente, e atrás também, porque tem as câmeras que pegam ali os jogadores, né? Hoje em dia nem tanto, porque as competições físicas pararam de acontecer, então a gente não vê tanto. Mas agora um formato que está vindo muito forte também, Carlos, é o do conteúdo, né? Então assistindo o CBLOL também, que para mim é o grande exemplo, né? A grande aula que a gente pode ter em relação a competições. Você tem os momentos, né? O momento do melhor jogador da partida é oferecido pela Dell. A Dell que tá mostrando pro público que você vai conseguir ver aquela jogada incrível do cara eliminar 3 jogadores ao mesmo tempo, é a Dell que tá trazendo. Aí você tem um outro momento que é oferecido pela Red Bull. Você tem um outro momento que é oferecido pela Gillette. Então, assim, você consegue integrar de forma orgânica sem interromper o conteúdo da pessoa que está assistindo. E eu acho que essa é a principal vantagem do esporte também, porque, por exemplo, quando você vai ver um vídeo no YouTube, você é interrompido constantemente, né? Pelo pre-roll ali, quando você vai ver um vídeo, pelo mid-roll, toda hora. Isso, assim, você vai ver que a pessoa está, na verdade, te odiando a sua marca, né? Na verdade. Quando você integra a marca dentro do conteúdo, é um outro tipo de conversa, porque a pessoa que está assistindo, principalmente esse fã, né, cara, que é muito hardcore, né? Ele é muito ardoroso em relação ao que ele gosta, ele vai pensar, poxa, aquela marca está ajudando, na verdade, o conteúdo que eu gosto, né? Então, assim, é uma forma muito mais orgânica de você começar essas conversas. Mas as propriedades, assim, Carlos, de uma maneira geral, são muito parecidas, entendeu? Você tem a placa de campo, né? Você tem ali o overlay na transmissão, você tem o lower third, que são os melhores momentos ali que abre e fecha, que até o futebol já implementou também, e diversas formas que você pode pensar. O bacana do game, do esporte como opção de investimento, de patrocínio, é que você está falando diretamente com quem faz o jogo. Então você pode, cara, viajar dos formatos, né? Tem formatos pré-montados, mas dependendo da forma de conversa, você pode criar um seu formato, entendeu? Junto. Não é uma coisa que está convencionado. Sim, inclusive eu posso aparecer dentro do jogo? Existe caso como esse?
É possível, é possível. Hoje em dia a Riot implementou, inclusive, está em momento de testes, os banners dentro do jogo. Então no mapa do League of Legends, né, que é um mapa ali aberto, onde os jogadores jogam, né, que eu não vou nem entrar no mérito, que é bastante, para quem não conhece o jogo é um pouco complexo, né, basicamente é um tower defense, você tem que derrubar a base do adversário percorrendo rotas, né. Então quando você está jogando nessas rotas, quem está assistindo pode ver um banner ali como se fosse uma plaquinha, né, meu Deus, como é que é o nome? Uma placa de campo ali da marca dentro do jogo, entendeu? Você pode ver isso hoje, entendeu? Eu ia falar billboard, eu esqueci o nome da palavra em português, billboard. É aquela publimeta de fundo de gol, como se fosse no fundo do gol ali, que fica no não, campo, não, fica nas estradas ali. Como é que é o nome, gente? Meu Deus, que vergonha. Outdoor? Outdoor, isso, outdoor, perfeito, outdoor, exatamente. Não, massa, entendi. Cara, temos mais algumas participações antes da gente já caminhar aqui pro fim. O Felipe está dizendo que a média dos usuários únicos da Twitch é de 3 horas e 17 minutos por dia. É muita coisa, cara. Exatamente. Impressionante. É muita coisa. O Chico, muita coisa. O Chico está dizendo que ídolos e fãs compartilham do mesmo universo. Gui, uma última pergunta, cara, assim... As conversas são super verdadeiras, são super verdadeiras, são super orgânicas, entendeu? E assim, a gente não tem... Assim, o nível de engajamento é muito raro, né? Assim, chegar dessa natureza, como você falou, e traz muito mais retorno, né? Você tem um público menor, mas muito mais engajado. Antes de fazer uma pergunta, tem um fenômeno, né, que só o esportes tem, né? Em algumas competições da Inglaterra, da ESL, você tem um patrocinador que é a DHL, que é um Correios, né? Um serviço de entrega, né, de logística, né? E lá eles têm os patrocínios normais, igual a gente tem, né? No futebol, a Nike patrocina o futebol aqui, aí o Itaú. Só que você imagina, cara, alguém no estádio gritando Itaú, Itaú, ou sei lá, Coca-Cola. Você nunca vai acontecer isso. No esporte acontece. Você tem estádio de esporte gritando DHL, DHL, sempre que a DHL aparece na tela de transmissão. Porque a DHL ela criou uma narrativa na qual os conteúdos que aparecem na transmissão, que é o Moments That Deliver, né, momentos que são entregues, momentos entregues através da DHL. A DHL proporciona que o campeonato aconteça lá na Inglaterra, porque ela que leva todo aquele circo de equipamentos e staff de equipe para executar a competição. Ela também criou uma série de benefícios e brindes para quem vai no estádio. Então ela criou ali, né, mesmo não sendo, né, uma empresa diretamente ligada ao game, é uma empresa não endêmica, ela criou uma conexão muito forte. Então, quando aparece no telão lá, Alienware, Intel, DHL, a galera vai à loucura, entendeu? Isso é um fenômeno que nunca vai existir no futebol, nem com todo o dinheiro do mundo da Nike, do Itaú e de qualquer outra marca, entendeu? Muito bom. Gui, você atua nessa área de desenvolvimento de negócios, em fazer essa aproximação das empresas com o mercado. Teve essa experiência toda sua na área de finanças que você mencionou no início da nossa live. É um pioneiro nessa área do esportes, conhecedor do assunto. Já está na academia, inclusive. Estou aprendendo muito, todos os dias. Aprendendo também. Mas a pergunta que eu queria te fazer, cara, é assim, na sua visão, que conhecimentos, habilidades e atitudes uma pessoa que pode ser um gestor de marketing, um gestor mesmo comercial, que deseja trabalhar nessa área de esportes, ele tem que ter de conhecimento, habilidade, atitudes e valores também, se você achar que é o caso. Assim. Eu acho incrível essa sua pergunta, Carlos, também. Porque até no curso, né, que é na aula que eu dei, né, eu comecei falando um pouco da gestão comercial. Só que antes de entrar na parte específica da gestão comercial aplicada no esportes, eu falei da gestão comercial como um todo, né? Então, assim, são coisas que eu aprendi na minha carreira que são muito importantes. Então, você ser uma pessoa honesta, você ter uma reputação, você ser uma pessoa que passa credibilidade, e ser uma pessoa transparente, que entrega. Não adianta você prometer que vai fazer mundos e fundos, que você vai entregar uma conversão, que você vai entregar um ROI gigante e não entregar, entendeu? Então, o mais transparente possível que você possa ser, você precisa ser, entendeu? E, cara, é falar o preto do branco. Isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá pra fazer. E isso indifere se está no esportes ou não, né? Eu acho que o bom profissional, ele precisa ser essa pessoa que vai dizer as verdades e também os nãos, sempre que necessário, entendeu? E eu acho que é a busca também de evolução constante de conhecimento, né? Você realmente se profissionalizar, você buscar esse conhecimento, fazer cursos, você ter uma bagagem prévia. A gente, por exemplo, tem diversos gaps em diversas áreas interessantes, como marketing, como administração de empresas, gestão de equipes, que se você teve uma experiência passada num clube de futebol, por exemplo, ou numa empresa grande, ou liderando algum projeto numa startup, isso vai fazer diferença. Assim, o que eu quero dizer com isso? Você gostar de jogar videogame não significa que você vai ser um bom profissional, entendeu?
A gente é muito mais fácil você pegar um bom profissional e fazer ele gostar de jogar videogame do que você ter um cara que gosta de jogar videogame e tornar ele um bom profissional no sentido de dar a bagagem, a experiência que ele precisa ter para aquela função, entendeu? E hoje em dia, assim, cada vez mais a gente precisa de mais pessoas com bastante bagagem, bastante experiência. Com certeza, muito bom. Ó, o Georges tá mandando um alô também pra gente aqui, grande Carlos Felipe, assunto importante, a ética e a transparência. Com Georges, certeza, grande com certeza. grande conhecedor de branding, de marca, pessoa que eu tenho um prazer muito grande de conhecer. Gui, então eu gostaria muito, assim, cara, de agradecer a sua disponibilidade. Foi uma live muito boa, interessante. Fazia muito tempo que eu queria fazer uma live sobre esse assunto, né? Eu acho que o assunto, assim, ainda a ser explorado mais pelas pessoas. Para nós aqui da Invictus foi muito bom falar contigo, assim, foi um motivo de honra mesmo. Agradecer muito as pessoas, cara, que participaram conosco. Foi muito bom dizer que nós vamos deixar, né, a live gravada no Instagram. E vamos também juntar as duas lives e deixar disponibilizado em breve no nosso canal do YouTube. Pedir para as pessoas também que curtiram seguir nosso perfil, nosso canal, nosso perfil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e aqui no canal do YouTube. E mais uma vez te agradecer mesmo pela oportunidade, por essa aula que você deu aqui para todo seguidor da Invictus, cara. Obrigado. Eu até falei com você na nossa preleção ali, nossa conversa inicial antes da live, que os assuntos são tão bons, cara, que a gente pode ficar aqui, cara, horas e horas falando desse tipo de coisa, né, cara? Porque assim, é tão legal, é tão novo e é tão rico também esse debate que a gente conseguiria ficar aqui. Eu agradeço pela paciência aí, de alguma forma a gente não conseguiu se conectar durante o tempo todo, né? Acabou caindo a internet, depois não conseguiu voltar, enfim, mas a gente conseguiu voltar a se falar, então foi muito bom. E sempre que você quiser, cara, sempre que você precisar de algum tipo de informação de mercado, eu tô aqui para contribuir. Eu tenho pessoas também que certamente adorariam contribuir também com esse cenário. Sim. E quanto mais pessoas sérias como você, como a sua iniciativa da Invictus, a gente ter junto da gente, melhor. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite e por ter separado um pedacinho, né, da história da Invictus para o esporte. Muito, muito, muito feliz, muito honrado de ter participado também. Muito obrigado, Carlos. Valeu mesmo. Que isso, cara. A honra é toda nossa. Finalizando, então. E o Chico tá dizendo aqui que você tá devendo uma cerveja para ele, viu? Eu vou até responder aqui, cara. Eu devo mais 10, cara. Devo mais 10, na verdade. Bom demais. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Rafael, a todos que participaram da live. Um abraço pro Rafa, um abraço pro Felipe, um abraço pro Georges, um abraço pro Chico, meu grande amigo. Leandro, muito obrigado pela participação de todos. Então aí disponível. O meu LinkedIn é Gui Barbosa também. Quem quiser conversar um pouquinho sobre o esporte, eu estou por aqui. Vou colocar seu perfil lá quando eu for postar no YouTube. Seus contatos, tá bom? Pode ser no LinkedIn? Fechado, claro, fechado. Se o pessoal quiser também lá na descrição do vídeo, aí o pessoal entra em contato com você também, se for o caso, se quiserem. Gui, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, meu caro. Uma boa noite. Tchau, tchau. Fica com Deus.